Quando nós nos propomos a falar a respeito da palavra de Deus, devemos ser o mais coerente possível, para que nós não venhamos atrapalhar ninguém na sua trajetória, menos ainda aquelas pessoas que estão iniciando na fé. Temos que ter cuidado com ventos de doutrinas, com pessoas que pegam passagens da Bíblia e a isolam e começam a pregar aquilo como doutrina. O outro texto que explica aquela outra passagem, ele não cita porque pode pôr em dúvida a sua tese. Vamos dar aqui um ou dois exemplos. Temos ouvido falar que de forma alguma pode existir pastor. Mas isso é uma coisa sem cabimento, porque o próprio Salvador falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes o Senhor falou isso para Pedro. E quem é que apacenta ovelha, meu irmão? Quem que apacenta ovelha? Mais tarde, Pedro ensina como deve se portar a pessoa que recebe esse chamado. Porque de acordo com a palavra de Deus, meu irmão, pastor não é aquele que se diz pastor, é aquele que procede como tal. Eu até vi o trabalho de um irmão, que eu gosto muito do trabalho dele. Ele pega as passagens lá de Hebreus, né, que fala obedecer aos pastores, porque onde vier lá pelas vossas almas, e ele pergunta, coloca as imagens de um sujeito vendendo meia, vendendo água benta, e pergunta: esses tais têm velado pela sua alma? É a esses que você tem que obedecer? É óbvio que não. O pastor, ele anda de acordo com a palavra, é esse que você tem de obedecer. Por quê? Porque ele está ensinando o que Cristo ensina. Por que as pessoas seguiam os ensinamentos de Paulo, os fiéis da época? Porque Paulo ensinava o que Cristo passou para ele. Então, pastor, irmão, não é aquele que se diz, é aquele que procede como tal. Os nossos irmãos, eles tinham todo motivo para falar contra o templo. Por quê? Porque além de expulsarem eles do templo, além de querer matá-los, conseguiram fazer isso com alguns, eles ainda não aceitavam que o Salvador tinha vindo. Nem por isso nós encontramos nenhuma passagem falando mal do templo. Pelo contrário, você pode ver na sua tela onde os irmãos se reuniam ali para orar. O próprio Estevão, que citou uma passagem lá de Isaías, que o Salvador, que o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens, ele estava lá reunidos. Então ele não estava dizendo que Deus não estava ali quando ele estava, porque Deus habitava dentro deles. Ele estava apenas dizendo, mudando o conceito que os judeus acreditavam, que o Senhor habitava num templo de alvenaria, que tinha um lugar específico para o Senhor habitar. A palavra igreja, como alguns irmãos têm falado aqui na internet, na sua origem, quer dizer sair para fora ou tirar para fora. Até parece uma contradição, né? Porque tirar para fora, e eles iam para lá orar, se reuniam unanimemente lá para orar. Amados, temos que entender que naquela época, qual era o conceito do templo? O templo era a principal atenção. As atenções de todo mundo estavam voltadas para o templo. Ali estava o sacerdócio santo, ali estava o altar santo, era ali que se faziam os sacrifícios para se chegar até Deus, para remir o pecado do povo, porque isso era um símbolo de Cristo. Como Cristo ainda não tinha morrido, era necessário fazer essa simbologia. No livro de Hebreus, explica isso com riqueza de detalhe. Então agora, essa igreja, o sair para fora, agora está voltando a atenção do povo, não para o templo, mas para aquele que pregava tanto no templo como fora do templo. Para aquele que está com o povo, não só no templo, mas debaixo de uma árvore, pescando, na rua, na caverna em perseguição. Então agora a atenção do povo foi tirada para fora, foi voltado para fora do templo. Isso não significa que os nossos irmãos estavam pecando quando estavam orando ali. Porque eles entendiam que não era o lugar que fazia Deus estar com eles, e sim a sinceridade no coração. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde? Em qualquer lugar. A hora vem que nem lá em Jerusalém, nem lá no monte,
nem aqui no monte, mas o Pai procurará os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não tiver um adorador em espírito e em verdade, o Pai vai estar presente, o Pai está procurando esses. Então, meu irmão, temos que ter muito cuidado com essas coisas, ser coerente para não atrapalhar ninguém na sua trajetória. Vamos falar rapidamente sobre João 10, que as denominações pegam, né? E parece até que só existe eu sou o bom pastor e o diabo, o ladrão, não veio senão para roubar, matar e destruir. Vamos ver umas passagens, ver se nós conseguimos enxergar além dessas coisas. Antes que alguém me acuse, você que está assistindo o vídeo agora, não sou adepto de nenhum templo, tá? Apenas eu expresso as coisas que estão na palavra de Deus. Amo os meus irmãos que estão lá no templo, a todos, procuro orientá-los quando posso, e tenho conseguido fazer isso com alguns deles. Amo a eles, não julgo a fé deles, procuro ajudá-los. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui o interessante é que o Salvador ele aparece como a porta e como o pastor. Ele é o bom pastor. Mas eu quero chamar a atenção aqui também que não se entra apenas pela porta. Ele não falou que, olha, só entra pela porta, não. É possível entrar por outros lugares. A este o porteiro o abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Preste atenção que aqui, mesmo as pessoas que se achegam através de uma denominação, eles entraram, os que realmente tinham sede, entraram pela porta. Mas só, amados, que chegou um tempo que esses ladrões, esses salteadores, esses que entraram por outra parte, eles pisotearam o pasto. Eles esconderam a verdadeira comida. Então essas ovelhas ficaram sem pastagem. Então o que o Salvador fala? Ele chama para fora, assim como os irmãos no passado, a sua atenção foi voltada para fora, eles começaram a enxergar além de quatro paredes. Assim acontece com as ovelhas do Altíssimo. E elas ouvem a sua voz, e eles as guiam. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. As ovelhas que realmente entraram pela porta, mesmo nesses currais, mas entraram pela porta, eles ouvem a voz do Salvador. Eles têm sede da verdade. Então, quando ele ouve o Salvador falando, ele olha para a palavra de Deus e reconhece que é o Salvador dele falando com ele. Mas aqueles que não entraram pela porta, que entraram pela janela ou por cima, aqueles que seguem o ladrão e o salteador, a coisa se inverte. Ele não conhece a voz do Salvador. Ele não conhece a voz do verdadeiro pastor, de forma alguma. Pelo contrário, quando chega alguém falando a verdade para eles, eles fogem. Porque a voz que ele conhece é a voz do seu líder. Ele não conhece o Salvador, para ele é um estranho. Então a coisa acaba se invertendo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então veja que ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor e é a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagem. Interessante aqui, que quando a pessoa, mesmo nesses currais, quando ele entra por Jesus, veja a ordem cronológica. Fala assim: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então aquele que entra buscando a Jesus, mesmo que seja nos lugares assim, ele salvar-se-á. Aí conclui: entrará
e sairá. Tem um certo momento que, se ele for sincero, tivesse sinceridade no seu coração, a sua mente será aberta, assim como a minha e a de muitos foram abertas. Vão começar a ouvir a voz do pastor. E achará pastagem. Ele começa a comer em pastos verdejantes. Então, aquele que entra por mim, salvar-se-á. São salvos sim, porque no entendimento deles entraram para servir ao Salvador. Mas chega um certo momento que aqueles que entraram por outra parte esconderam a pastagem, eles não deixam as ovelhas e a pastagem. Então essas ovelhas que querem pasto, ele ouve a voz do seu pastor, do verdadeiro pastor, e o pastor atrás para fora, a sua atenção é voltada para fora. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Vemos aqui 3 personagens, né? O bom pastor, o mercenário que não é o diabo não faz nada por dinheiro, né? E o lobo, que certamente é o diabo, é um símbolo do diabo, porque o lobo é o opositor natural das ovelhas. Então, amados, aqui nós vemos essas 3 personagens. Esse mesmo mercenário, o ladrão e salteador que entrou não pela porta, mas que entrou por outra parte, é esse que esconde o pasto. Então é desses que nós devemos ter cuidado. Veja que o Senhor ele fala aqui, né? Ele se apresenta como pastor e enfatiza. Mas o mercenário que não é pastor, ele diz que é pastor, mas não é. Ele não tem cuidado das ovelhas, as ovelhas não são dele. Ele só quer tirar a lã das ovelhas. Irmãos, alguns podem até achar estranho algumas posições que eu tomo, podem me chamar de omisso, na verdade não é omissão. O que eu sinto, amado, é que a salvação, ela não é atrelada a quem vai ou deixa de ir a um templo. Porque se a salvação é só para os que vão ao templo, onde está a graça de Cristo nisso? Se a salvação é só para quem não vai ao templo, onde está a graça do Salvador nisso? Onde está o favor imerecido? Onde está o crer? O que falo, amado? Eu não digo para ninguém, olha, deixe de ir esse templo ou aquele. Eu falo, olha, siga a verdade. Abra o coração para o Senhor. Deixe o Salvador falar com você. Porque se você é daqueles que conhece a voz do seu Salvador, a voz do seu pastor, não precisa mandar você deixar de ir a templo A nem B. Você vai saber o lugar onde você deve estar ou não. Você vai saber sim, meu amado. Porque muitas pessoas que davam trabalho nas suas denominações, agora saíram, continua dando trabalho do mesmo jeito, com questões infundadas. Por quê? Porque eles nunca aceitaram o Salvador de verdade. Então o fato dele deixar de ir ao templo, isso não vai trazer salvação para ele. Agora, se ele se enquadrar na palavra de Deus, se alguém derramar um saco de frutas, com 200 frutas, se tiver 2 sadia, ele vai comer só aquelas 2. Ele já aprendeu do Senhor examinar tudo e reter o bem. É assim que fala a palavra de Deus, amado. As pessoas assumem, tomam uma posição estranha. Estamos nos reunidos aqui na minha casa, estou dando um exemplo. Aí começa os irmãos, aumentar o número de irmãos, a gente se reunir, convida, aí começa a ficar pequeno. Aí todo mundo se junta e fala, irmãos, vamos fazer agora um lugar para a gente se reunir, nos proteger do frio, da chuva, um lugar para se reunir. Não, agora não pode, agora já se torna adorador de alvenaria. Amados, o Senhor, Ele está onde tem um adorador. O Senhor, Ele está onde estão falando, buscando a presença dEle. Seja onde você estiver, o Senhor vai estar contigo. Então não é o fato de alguém construir um templo, um espaço, estou chamando de templo para que você possa entender, um espaço, um galpão, uma casa grande, um salão, para os irmãos se reunir ali para orar, para aprender, para dialogar sobre a palavra de Deus. Deus não vai deixar de estar presente porque fazemos isso.
De forma nenhuma. Então, meus irmãos, que possamos analisar a palavra de Deus como ela é. Que possamos ter o discernimento do Senhor para que nós, de forma alguma, possamos ser levados ao engano. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.